Gravando. Bom dia, pessoal. Vamos aqui nesta aula falar sobre o circuito de identificação pela passagem por zero. Aqui nós temos o nosso gradador de tensão, nosso conversor CA-CA, onde eu tenho a minha tensão alternada, né? E na saída eu vou ter uma tensão alternada, só que aí eu vou fazer o controle da minha tensão RMS. Então, só recapitulando, vamos simular aqui esse circuito, né? Então, observe que o meu triac, ele tanto conduz o semiciclo positivo, como ele vai passar a conduzir no semiciclo negativo, porque ele é composto, basicamente, né? A gente pode implementar ele como dois SCR, um em antiparalelo com o outro, ou seja, então um fica responsável por conduzir o semiciclo positivo, e o outro, como ele está invertido, né, conectado em antiparalelo, ele fica apto a conduzir no semiciclo negativo. E o semiciclo negativo da minha fonte seria justamente a tensão direta desse outro SCR que está em antiparalelo. Então aí eu tenho a possibilidade de conduzir tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo, né? Vinícius, por enquanto eu vou só tirar seu áudio aqui, mas se tu precisar, aí tu liga de novo e pode fazer a pergunta, tá certo? Então vamos lá. Então aqui a gente visualizou, né, que ele conduz nos dois semiciclos, e para isso eu preciso dar um pulso. Então a gente já falou que a gente tem uma simulação simétrica, a mesma posição que eu dou o pulso no semiciclo positivo é a mesma posição que eu dou o pulso no semiciclo negativo. Aqui na simulação é muito fácil dar esse pulso. Por que é muito fácil dar esse pulso? Porque o 0 grau do meu gerador de pulso está na mesma posição do meu 0 grau da minha senoide. Ou seja, quando eu inicio a minha senoide, eu inicio o meu gerador de pulso. O problema dessa situação é que quando a gente está na rede, por exemplo, a gente está pegando um sistema, a tensão do nosso sistema elétrico, você não sabe onde essa tensão começa. Você pega lá, você tem uma senoide que vai passar pelo zero e tudo mais, mas se você for gerar um pulso, você não sabe exatamente em que momento você está passando pelo zero, para que você saiba onde é o 90 graus. Né? Então, para que eu dê esse pulso exatamente em 90 graus, eu preciso saber onde essa minha senoide começa. Né? Eu preciso saber exatamente onde essa minha senoide começa. E para eu saber onde essa minha senoide começa, né, eu preciso justamente de um circuito que nós chamamos de circuito de identificação pela passagem pelo zero. Né? E aí, porque quando eu identifico a passagem pelo zero, então eu tenho condições de definir exatamente qual é o ângulo que eu vou querer dar o meu disparo. Tá certo? Então, pensando nisso, que a gente tem que montar este circuito aqui, que é o circuito, vou até colocar aqui, circuito de identificação de passagem pelo zero. Então esse é o nosso circuito aqui de identificação de passagem pelo zero. Então, como é que ele funciona? Né? Deixa eu colocar aqui onde a gente pode riscar, esse aqui é o nosso circuito de identificação de passagem por zero. Então, como é que funciona? Aqui eu tenho a minha senoide, que é a minha fonte, que vai ser a fonte lá do meu sistema. Né? Então, eu tenho aqui essa senoide, só que aqui é como se eu não tivesse a referência. Né? Eu não tenho a referência, eu não sei qual é esse instante. Né? E eu preciso calcular justamente esse instante aqui, que é a passagem pelo zero. Então, eu pego a minha senoide, né? O primeiro passo que eu faço é passar por um transformador, né? Por que um transformador? É importante, o transformador, essa relação aqui pode ser de 1 para 1 ou um abaixador. Você baixa, já que aqui nós vamos trabalhar essa parte do nosso circuito aqui, ó. Toda essa parte aqui do nosso circuito aqui vai ser o nosso circuito de controle. Né? Ou seja, se eu for trabalhar com Arduino, com algum tipo de microcontrolador, né, o meu nível alto, por exemplo, nesses elementos, pode ser 15 volts ou 5 volts, dependendo do microprocessador que eu vou utilizar para fazer a lógica do meu controle. Então, esse transformador aqui pode ser um abaixador. Eu posso pegar minha rede de 220 e baixar ela para 12 volts, né, aquele transformador que nós temos de 220 para 12 volts. Então, aqui na saída eu posso ter
uma regulação da minha tensão, por exemplo, em 12 volts, né? Então aqui eu tenho 12 volts alternado. Então aqui na saída, nesse ponto aqui, o sinal que eu vou ter vai ser um sinal alternado, só que com a minha amplitude de pico reduzida para 12 volts, né? O segundo passo do meu circuito, né, o segundo elemento que eu vou fazer aqui no meu circuito de identificação pela passagem pelo zero, é o meu retificador, né? É o meu retificador. Então aqui na saída, né, a tensão deste ponto até esse outro ponto é o meu sinal retificado, ou seja, então o formato do meu sinal nesse ponto é esse aqui. Ele vai retificar o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Então aqui nessa saída eu tenho esse tipo de sinal. E aí, aqui eu vou utilizar o que nós chamamos de optoacoplador, né? E lá no laboratório, por exemplo, nós temos o 4N25, se eu não me engano. É o que nós temos no laboratório, né? E como é que ele vai funcionar? Na verdade, quando eu tenho passagem de corrente elétrica aqui nesse diodo, né, ele emite um raio luminoso, e esse raio luminoso é justamente o gatilho desse transistor. Então, ele permite a passagem de corrente. Então, se eu for pegar a minha referência aqui, ó, a minha saída vai ser aqui, que eu vou chamar de meu Vout, né? A minha saída vai ser aqui. Então, se eu tiver passagem de corrente, né, passagem de corrente aqui, nesse meu diodo, ele vai conduzir e esse Vout vai ser igual a zero, porque se ele conduzir, esse ponto aqui vai ficar conectado no terra, né, no meu zero, na minha referência. Se ele não conduzir, né, se ele não conduzir, então o que vai acontecer é que ele vai bloquear. Então, se eu não tenho essa corrente vindo aqui para o terra, essa corrente vai vir pelo esse Vout, né, e essa tensão aqui, esse meu VCC, aqui está com a nomenclatura diferente, mas a gente pode chamar de meu VCC. Esse meu VCC aqui vai vir no Vout, né? Onde esse VCC pode ser o meu VCC do meu sistema, do meu Arduino, né? Já que esse lado aqui é o lado do meu controlador, né? Então, observe que eu separo esse circuito aqui de forma independente. Esse circuito aqui é o que eu chamo meu circuito de potência, né? Que é onde vai funcionar o meu circuito principal, meu circuito de potência. Esse circuito aqui é o circuito de potência com a tensão reduzida. Então aqui eu fico tensão reduzida. E esse aqui é o meu circuito, é a parte do meu controle, que é o circuito, por exemplo, lá do meu Arduino, né? Observe que eu não tenho ligação elétrica desse lado do circuito com esse, e eu não tenho ligação elétrica desse lado com esse. Então, são circuitos eletricamente separados. Isso é o ideal para que a gente tenha segurança, para que eu não retorne uma corrente do meu circuito de potência, que é uma potência elevada, lá para o pino do meu Arduino e acabe queimando o meu Arduino. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui a minha senoide, que é a minha fonte, né? Que pode ser aqui reduzida, sei lá, vamos colocar aqui como se fosse 12 volts. Aqui eu vou ter o meu sinal retificado, né? De azul, é o meu sinal retificado. Todo o meu sinal retificado. E como é que vai funcionar justamente essa minha tensão aqui de saída? Eu vou colocar de laranja, né? Então, observe, quando eu estou aqui nessa tensão alta, eu tenho uma resistência aqui de 4K e eu já vou mostrar na simulação qual é a importância dessas resistências. Então, eu vou ter uma tensão alta aqui, vou ter essa queda de tensão e eu vou ter corrente passando por esse diodo, né? Quando a corrente passa por esse diodo, o transistor conduz. Então, a minha tensão aqui no meu Vout vai ser zero. Então, ele fica a tensão zero. Quando chega num certo nível de tensão aqui baixa, né? Ou seja, eu tenho essa tensão baixa, eu não tenho corrente suficiente para fazer com que esse meu diodo consiga emitir essa luz, fazendo com que esse transistor ele pare de conduzir. Se ele para de conduzir, essa minha tensão Vout, que é medida nessa posição, vai ser igual à minha tensão VCC. Então, nesse ponto, eu vou ter uma tensão VCC, né? Então, até chegar nesse nível de tensão aqui, por exemplo, eu tenho esse meu Vout igual ao VCC. Depois a tensão começa a subir novamente, eu começo a ter corrente circulando por esse meu diodo, e aí
ele fica tensão zero. Então, toda vez que a tensão for menor do que esse valor limite de condução, né, então o que é que acontece? Eu vou ter um pulso justamente nessa posição aqui, pela passagem do zero. Então, a cada passagem de zero, esse meu V alto vai me dar esse pulso, vai me dar esse sinal desse pulso. E eu vou utilizar esse pulso como a minha referência para eu poder saber qual é o ângulo que eu quero dar o meu disparo. Então, por exemplo, se o meu disparo aqui for em 90 graus, se eu quiser dar um disparo em 90 graus, por exemplo, 90 graus é essa posição aqui, ó. Aqui é o meu disparo, lá do meu circuito. Tanto o meu circuito do retificador controlado que eu utilizo SCR, ou do meu circuito de gradador de tensão que eu utilizo um triac. O disparo é igual. Então, eu tenho que dar um disparo nessa posição, eu tenho que dar um disparo nessa posição, eu tenho que dar um disparo nessa posição, e assim sucessivamente. Então, o meu disparo, né, o meu pulso do meu disparo tem que ser justamente aqui, ó. Tem que ser justamente aqui nessa posição. E aí, como eu tenho agora essa identificação pela passagem pelo zero, né? Aqui também eu vou ter outro pulso, né? Então, eu tenho condições exatamente de saber, de dar o pulso no lugar que eu quero, porque se eu sei quando ocorre esse pulso, para eu dar esse outro pulso, é só contar esse tempo aqui, né? Se eu quero em 90 graus, esse meu pulso é em zero, então eu tenho que contar o tempo referente a 90 graus, né? E qual é uma forma da gente contar esse tempo referente a 90 graus lá no meu sistema, no meu controle, né? A gente sabe que o nosso ângulo, ele é igual ao meu ômega t, né? Que é a minha frequência, né? Então, esse meu ângulo vai ser igual a esse meu ômega, 2πf, que multiplica t. Então, se eu quero saber quanto tempo é relacionado a 90 graus, então é só isolar o t. Então, isolando aqui o t, né, eu vou ter que é igual ao meu θ dividido por 2πf. Né? A gente sabe que, aí aqui eu dou os cuidados, né? A gente sabe que a nossa frequência, a gente trabalha com 60 Hz, né? E esse ângulo aqui, a gente tem que lembrar que ele é em radianos, né? Porque aqui eu tenho o meu 2π, o meu argumento é em radianos. Então, se for 90 graus, então o valor que eu coloco aqui nesse meu θ é π sobre 2, que é referente ao meu 90 graus. E aí eu botando π sobre 2 e aqui 60 Hz, né, eu tenho condições de calcular qual é o tempo referente a 90 graus. Então lá no meu Arduino, por exemplo, né, eu tenho aqui meu Arduino. Deixa eu só trazer aqui para continuar. Eu apaguei o 2 sem querer. Lá no meu Arduino, eu vou ter aqui o meu Arduino, né? Eu vou ter aqui um pino de entrada, onde eu vou receber o meu Vout, que é o meu pulso, né? Eu vou receber esse sinal aqui em laranja, que é esse meu pulso cada vez que eu tenho a passagem pelo zero. Eu vou receber esse sinal. Cada vez que eu tenho a passagem pelo zero, eu tenho um pulso. Então, aqui na minha saída, que vai ser o meu gatilho, como é que eu sei qual é o meu gatilho? Eu observo esse meu pulso, né? E eu conto esse tempo aqui do disparo. Vou chamar aqui de TD, tempo de disparo. E eu faço um delay, eu posso fazer um delay, eu posso fazer uma logística de tempo, né? Eu quero contar esse tempo. Se meu pulso aconteceu aqui, eu quero dar o pulso. Se minha identificação do zero aconteceu nesse momento e eu quero dar meu pulso em 90 graus, então eu vou contar esse tempo referente a 90 graus para que depois eu venha aqui e gere esse meu pulso. E aí eu tenho garantia de que esse meu pulso vai ocorrer exatamente em 90 graus. Ah, eu quero em 30 graus, sem problema nenhum. É só eu colocar aqui π sobre 6, né, nessa equação, e aí eu vou ter o tempo referente a 30 graus. Então, o meu Arduino vai ficar observando o meu circuito de identificação pela passagem pelo zero. Quando ele me identifica, passei pelo zero, beleza. Então, vou começar a contar o tempo
referente àquele ângulo que eu quero dar o disparo, para eu poder conseguir dar o disparo. E aqui eu vou mostrar o circuito funcionando, né? No retificador eu tenho 3 medições, né? Vou fazer a medição do VS, que é lá da minha tensão de entrada. Aqui, como está em simulação, a relação de transformação é de 1 para 1, então aqui vai ser o mesmo nível de tensão. Eu vou fazer a leitura retificada, né? Que é esse sinal retificado, e fazer a leitura que é da minha saída, que é o Vout, que é justamente essa saída aqui, que é a saída que vai para o Arduino. Então, simulando, aqui eu já tenho o meu VS, aqui eu vou postar o meu sinal retificado e o meu Vout, que é aquela saída lá. Pronto. Então, observe que em vermelho eu tenho a minha fonte, né? De azul eu tenho o meu sinal retificado e de verde aqui eu tenho justamente a minha identificação pela passagem pelo zero. Observe que em cada passagem de zero desse eu tenho exatamente o meu pulso no momento que passa pelo zero. Então, se eu quero dar um pulso em 90 graus, eu sei que momento é esse. Então, aqui é só eu contar o tempo e dar o pulso em 90 graus. Se eu quero em 30 graus, eu sei em que momento é esse. Então, eu vou lá. Eu vou fazer uma... Professor, Sim, pode dizer. ontem o senhor estava falando que tinha um momento em que os dois diodos eles estavam em condução ao mesmo tempo, não era isso? Uma coisa assim. Esse circuito aí que eu falei é o circuito monofásico, né? O retificador monofásico com transformador, né? No Na caso, não verdade, se ele aplica fica... DC, não. Não se aplica isso aqui não. Isso aqui é um circuito de identificação pela passagem do zero, que você pode usar para vários outros circuitos, né? Uma aplicação desse circuito é justamente você saber onde passa o zero para você poder dar o gatilho no ângulo correto, né? Na simulação fica fácil porque a gente sabe quando é o zero da senoide. Mas só que na prática não. Quando você pega uma tensão alternada da rede, você não sabe em qual momento o zero está acontecendo. Aí você precisa desse circuito para que identifique a passagem pelo zero. Tá certo? Pronto. Beleza. Aí esse circuito aqui é um circuito simples, né? É um circuito mais simples possível. Aí observe o seguinte, ó. Eu tenho essa variação ó, que vem desse ponto, que é quando começa esse meu pulso, até esse outro ponto. Tá vendo que eu tenho uma diferença aqui de ângulo? Ó. Eu tenho uma diferença aqui dessa posição até essa outra posição. Então, esse aí é o meu erro, porque o meu 000 é justamente quando eu estou aqui no meu pico. É quando eu estou aqui no meu pico. Mas eu começo a identificar o zero um pouquinho antes e só termino de identificar o zero um pouquinho depois. Então, essa margem aí é justamente um erro de ângulo que eu tenho. Como é que eu controlo, né, esse nível? E tudo vai depender do controlador que você está utilizando, o conversor analógico digital dele, quanto você consegue identificar essa variação do que é zero e de uma tensão que é diferente de zero. Então, esses valores vai depender do equipamento que você esteja utilizando. Como é que a gente controla esse tempo aqui, que é o nosso tempo de erro, né? Que é essa variação de erro? Justamente pelo valor dessa resistência. Né? Justamente pelo valor dessa resistência. Observe que quanto maior a resistência, aqui, maior vai ser a queda de tensão nessa resistência e menor vai ficar aqui para o meu óptico acoplador. Então, se eu aumentar essa resistência, ele vai identificar o zero muito mais antes. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1K nessa resistência e simular, observe que esse meu erro aqui diminuiu. Tá vendo? Ó? Viu? Esse meu erro diminuiu, eu realmente só passei a identificar o zero lá próximo do zero. Então, assim, eu tenho uma precisão maior. Aí você pergunta, professor, então a gente é só usar uma resistência mínima, zero? Não, não é só usar essa resistência mínima, porque vai depender da leitura que você vai ter lá no seu Arduino, no seu microcontrolador, no seu microprocessador. Se você diminuir isso aqui demais, ele não consegue identificar. Você faz a leitura lá, só que o analógico digital não consegue identificar esse valor porque ele está muito estreito, né? Então, esse valor a gente não pode simplesmente reduzir de qualquer forma para
de forma aleatória, né? Não, então eu vou botar aqui 0,5. É claro que cada vez que eu diminuir, eu vou estar mais próximo do zero, e cada vez que eu aumentar, né? Vou colocar aqui 7K. E cada vez que eu aumentar, eu vou estar mais longe do meu zero, né? Então, olha o meu erro aqui. Eu tenho a possibilidade de identificar meu erro, meu zero, como se fosse aqui atrás, né? E aqui eu já tenho um erro bastante grande, né? Mas essa precisão vai depender de todo o material que nós utilizamos, né? Então, vou voltar aqui para 2K, que é um valor aceitável, né? Então, nós podemos utilizar. Então, como é que a gente faz na prática? A gente pega esses valores, calcula, vê qual é a variação de tensão que nós temos, né, lá na saída. Observe que aqui, ó, usei um transformador de 1 para 1. Né? Eu utilizei um transformador de 1 para 1. Dependendo do seu óptico acoplador, ele tem um nível de tensão que ele consegue suportar. Então, você tem que reduzir a tensão. Se você reduz a tensão, se você reduzir demais aquela passagem pelo zero, você vai ter problema, né? Então, tudo isso são detalhes que a gente vê lá na prática, ok? Então, esse é o circuito. Esse circuito aqui eu vou mandar para vocês. Eu vou colocar lá na sala esse circuito aqui da identificação pela passagem pelo zero. Esse é um dos circuitos que a gente faz na prática, né? Quando a gente estiver voltando lá na prática, a gente vai desenvolver justamente este circuito. Tá ok?